A palavra minimalismo surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos, quando as várias áreas artísticas e culturais fizeram um movimento de contracultura em relação ao romantismo e ao expressionismo abstrato. Porém, a ideia central desse movimento surge bem antes, se considerarmos a escola de Bauhaus na Alemanha e as oficinas superiores de arte e técnica em Moscou. O que há de comum nesses dois movimentos é a proposta em produzir obras com o mínimo de recursos e elementos, buscando contornos simples que transmitissem ideias diretas e claras. Assim, por exemplo, a pintura usava um número limitado de cores. A música continha poucas notas e na literatura prevalecia a economia das palavras. Anos mais tarde, mesmo com o fim dos movimentos, as ideias continuaram influenciando todo mundo, não somente nas artes, mas também no estilo de vida. Para o minimalismo da atualidade, trata-se de assumir uma filosofia que resiste às influências do mundo capitalista, evitando as posses e acúmulos excessivos de pertences que não têm utilidade. Nesse sentido, visa também um movimento voltado a se livrar de coisas inúteis, deixando o ambiente simples e organizado. Regra geral, o minimalismo, como o nome diz, é utilizar o mínimo necessário, mas dito assim parece algo superficial. Por isso devemos entender que na essência envolve também outras questões como o psiquismo e a consciência. Isso quer dizer que o minimalismo não é somente ir contra o consumismo e o acúmulo de pertences inúteis, mas também, por exemplo, a tomada de consciência do ato de sacrificar um relacionamento por conta do ego ou por conta de um trauma. Minimalismo não é remover da nossa vida aquilo que amamos, mas sim as coisas que nos afastam daquilo que amamos. Trata-se então de garimparmos um pouco mais nesse rio de conceitos e encontrarmos algumas preciosidades escondidas nas entrelinhas. Por exemplo, quem é contra a música minimalista diz que se trata da lei do menor esforço, copiar e repetir o motivo musical por inúmeros compassos. Porém, a escuta da música minimalista, carregada de repetições na sua estrutura, abre a possibilidade do ouvinte entrar em transe de forma ativa. Assim, prima pelos estados emocionais e a movimentação dos sentimentos, observando como meio o estado meditativo e de transcendência. Ou seja, menos é mais. Menos notas numa música é mais espaço para o silêncio. Menos pertences é mais espaço físico. Assim como menos contas é mais espaço mental. Mas há que se ter cuidado para que o foco principal não seja no que se remove, mas sim no que se mantém. Caso contrário, corre-se o risco de se desfazer daquilo que se ama. Viver no mínimo não é privação ou negação, nem tampouco excluir os excessos em todos os setores. Trata-se de focar naquilo que realmente gostamos e que nos faz bem, e aprender a dizer não para aquilo que nos distrai e rouba nossas energias. O minimalismo sugere a sutileza nas mudanças. Basta uma nota diferente na melodia, assim como um espaço diferente na sala de estar, e todo o sentido já se transforma. É como uma gota d'água a mais para um sobrevivente do deserto. Nas entrelinhas, devemos olhar essa filosofia de vida como uma libertação. É abrir mão do refrão numa melodia ou da rotina no dia a dia, para que não haja compartimentação, ocorrência essa que anularia o sentido abstrato. Não se trata de abandonar o sentido cíclico de tudo que move a vida, mas sim identificar em quais setores são essenciais. O Ouroboros sonoro possui uma força de atração de escuta mais forte quando evita os silêncios e finais previsíveis. Assim como na medição do tempo cronológico, ter consciência do que representa os finais de semana e, na medida do possível, saber aproveitá-los.
Mas a adoção desse estilo de pensamento pode trazer alguns conflitos, pois quando confrontamos as coisas que não fazem mais sentido em nossas vidas, passamos a confrontar nós mesmos. Temos então que considerar ainda dois fatores que são o prazer e a dor. Tudo que nos dá prazer ou um deleite afeta todos os nossos sentimentos. Mas como disse o filósofo Epicuro, uma pessoa sente prazer por algo particular e cedo ou tarde esse prazer dará lugar ao tédio. O desejo seguinte ao tédio é o da busca pelo prazer novamente. Pode-se então contornar a situação apresentando uma variação estrutural, um alívio que passa do estado de estresse para um ponto oposto, que é a sensação de alívio e, consequentemente, de prazer. Epicuro distinguiu ainda os vários desejos e prazeres humanos, considerando válidos aqueles que são naturais e necessários, ligados à conservação da vida. Seria algo assim como beber quando se está com sede, comer quando se está com fome, repousar quando se está cansado, etc. Os desejos não necessários, oriundos de variações supérfluas dos prazeres ligados ao luxo, poder, honras, satisfação do ego, ultrapassam o limite do que realmente é necessário e, inevitavelmente, traz a dor, que, via de regra, conduz ao vício. Produzem perturbações na alma, pois não conhece os limites naturais, e assim a pessoa deixa-se impulsionar por falsas crenças sobre o que realmente é necessário. Leva-se em conta também a abstinência, por isso o eterno retorno. Cada pessoa traça seu próprio caminho, e o minimalismo é uma das muitas filosofias de vida que pode ajudar nessa caminhada. Sugere não vivermos distraídos e, sempre que possível, fazermos uma reflexão da nossa essência, para dedicarmos a vida naquilo que nos faz bem e exercer constantemente a perspectiva positiva. É uma questão de ter o suficiente e pensar se um determinado desejo vale a pena o esforço empregado. Somos seres que estamos de passagem no mundo, viemos nus e partiremos nus. E nossa caminhada pode ser de bons momentos e não de distrações. Devemos olhar para dentro de nós mesmos e buscar a harmonia entre o que desejamos e o que realmente vale a pena ter.